Se levanta a tua cabeça, ó Deus, eu uso profecia sobre a tua igreja, saúde, paz, compromisso com a tua palavra, que o povo, Senhor, possa crescer na graça e no conhecimento da tua palavra. Eu creio no milagre, eu creio no milagre. Diga junto comigo, eu creio no milagre de Deus na minha vida. Em nome de Jesus, estenda as mãos para cá, Pai, e abençoa o teu servo. Oh, glória, que vai ministrar sobre nossas vidas a tua palavra. Enquanto ele está aqui ministrando, guarda a família dele, guarda ele, a mente e o coração do teu servo. Dê direção, vida do alto, e que a tua igreja esteja preparada para ouvir o que o Espírito vai estar falando com a igreja. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Salve a igreja, Pai do Senhor, amém? Glória a Deus. Confesso que se você for prestar atenção, oração realmente faz efeito. Eu estava ali na porta, eu estava mais angustiado que barata de barriga para cima. Eu estava ali nervoso mesmo, mas o Senhor já melhorou aqui o negócio. Amém? Acredite que a oração faz efeito, amém? Amém. Eu estava vendo antes falando ali sobre o que aconteceu, o que Deus fez na vida dele. E a Elane estava falando sobre o valente. E isso corrobora com aquilo que eu vou falar. Porque nessa noite eu vim manietar o valente, eu vim amarrar o valente nesse lugar em nome de Jesus. Amém? O Espírito Santo veio amarrar o valente. Para você amarrar o valente na casa dele, você tem que saber onde ele está, que local da casa que ele está, senão você pode entrar e ser surpreendido. Você já viu quando a polícia arromba uma casa? Primeiro o cara detecta onde o cara está, arromba, para que ele não tome tiro. Amém? Nós passamos por um período, e o que eu vou falar aqui hoje, eu tenho base bíblica para falar. Porque quando eu estava olhando e estudando a Bíblia, sempre que eu estudo, eu vejo que Paulo, quando chegou em Tessalônica, ele falou sobre os problemas daquele lugar. Quando ele chegou em Coríntios, ele falou sobre o problema daquele lugar. Nós estamos estudando, para quem quer aprender mais de Deus, na parte da manhã aqui, e que tem tempo para vir aqui, às vezes estava ocupado. Em Apocalipse, quem está falando em Apocalipse fala com João? Alguém pode me dizer quem fala? É o próprio Jesus. E Jesus usa coisas que são características de cada lugar onde é aquela igreja. Laodiceia, o colírio que era fabricado lá. Esmorno, vou te vomitar por quê? Porque tinha uma água termal naquele lugar. Se você bebesse, ao invés de matar sua sede, você poderia até vomitar. Então, nós passamos por um período de política. E eu nunca me interessei realmente por política. Na verdade, eu queria mais que os políticos se lascassem. Por quê? Porque eu era um tonto, assim como muitos são tontos. Porque, querendo ou não, se eu for do partido que perdeu e começar depois a torcer contra o que ganhou, só se eu morasse fora desse mesmo país. Então, às vezes a gente é meio tonto. E eu fiquei vendo porque as pessoas tomaram partido de um lado, tomaram partido do outro, principalmente os crentes. E só que eu via muita gente falando muita coisa. E quando eu ia ter tipo assim um embate ou conversar com essas pessoas, eu vi que elas não tinham nada para me dizer. Eu não sabia nada e conversando com elas eu ficava sabendo menos ainda. Eu falei, eu tenho que recorrer aos livros, eu tenho que recorrer à informação. Com isso eu fui saber o que era comunismo, tinha ideia do que era. Eu fui entender o que é capitalismo, e fui entender de onde partiu isso. E daí saiu essa pregação. Também daí saiu essa pregação. Eu aprendi que um cara chamado Karl Marx, sem dar um tiro, matou mais de 80 milhões de pessoas. Simplesmente por ter escrito algo que primeiro o Lenin pegou, depois o Trotsky pegou, depois o Stalin pegou, e isso foi usado na Rússia e matou milhões e milhões de pessoas. Isso pegou e Hitler pegou e usou aquilo ali, tudo escrito por um cara que não pegou em nenhuma arma. Ou seja, esse cara não pode ser mais poderoso que nós. Amém, irmão? Amém. Ele foi usado pelo inimigo. Depois eu fiquei olhando e vendo que a luta no nosso país, quando eu falo para você, pode sentar em nome de Jesus, não vou enfadar a igreja não, de ficar de pé não. Amém, irmão? Amém. Deixa só eu ficar de pé aqui então.
E o que acontece? Eu olhando isso, eu vim ver o que estava acontecendo no meu país, porque eu moro aqui. O primeiro lugar que eu tenho que fazer diferença é onde eu moro, a igreja que eu faço parte e a casa onde eu moro. Certo? Então eu fui observar que tudo começou quando lá no golpe, ou para muitos não golpe, de 64, onde o exército tomou o poder e disse para todo mundo que teria diretas, e não teve. Dentro de pouco tempo, eles elegeram lá e eles colocaram através de uma votação e colocaram o governo lá. E nós vemos que foram chamados, naquela época começou algo chamado a polarização. Ou você era da direita, ou você era da esquerda. Ou seja, não tinha meio termo, não tem conversa. Se eu sou da direita, eu não tenho conversa com você que é da esquerda. Se eu sou da esquerda, eu não tenho conversa com você que é da direita. Uma estratégia muito usada, porque a melhor coisa que tem para você matar pessoas é desuni-las. E isso foi usado dessa forma. E depois que eu fui ver, quando esse Karl Marx, esse camarada, que usou esse livro, e esses ditadores daquela época, mataram com armas, e conquistaram com armas milhões de pessoas, durante um período isso aconteceu e foi tranquilo. Só que chegou um período que as pessoas começaram a se alertar e se unir. Aí surgiu um camarada chamado Antônio Gramsci, correto? Antônio Gramsci, um italiano, que ele pegou e falou assim, essa fórmula não está dando mais certo. Então, ao invés de vocês invadirem quartéis, entre nas universidades, entre nas escolas, e ao invés de derrubarem tanques de guerra, derrubem ideias. Essa arma, se você for ver, ela é usada na Bíblia toda. O diabo usou isso aqui a Bíblia toda. Você está entendendo o que eu estou falando? Essas são as armas do inimigo. Para você manetar o inimigo, às vezes você não precisa dar tiro. Às vezes você precisa usar o que já está escrito. Amém? É isso aqui que vence. Então, agora vamos entrar aqui no texto. E sobre direita e esquerda, nós olhamos que nessa polarização que houve, a parte mais fácil que teve foi fazer com que as pessoas veio o movimento LGBT, veio o movimento feminista, veio o movimento dos cristãos, veio o movimento dos negros, veio o movimento da cozinheira, do padeiro, todo mundo. Só que nenhum deles se uniam. Era eu pela minha causa, você pela sua e cada um pela sua. O que o diabo faz? Um reino dividido não subsiste. Então a coisa mais fácil que eu tenho, eu pego a igreja, uns são diáconos, só cuida da causa do diácono. Os outros são levitas, só cuidam da causa do levita. E ninguém quer saber o que está acontecendo com o outro, que se lasca. Isso é o que o diabo faz. Então, por favor, abra sua Bíblia em Lucas 4, 18 e 19. Lucas capítulo 4, 18 a 19. Aliás, antes disso, sobre a esquerda e direita, vamos ver só um conselho bíblico aqui. Alguém lê para mim, por favor, Provérbios 4, 27, em voz alta. Quatro, 27. Por favor, mais alto, mais uma vez. Amém? Nem para a direita, nem para a esquerda. É um conselho bíblico. Amém? Então vamos lá. Lucas 4, 18 e 19. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Esse texto aqui é quando Jesus estava lendo, mas ele está lá em Isaías também. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Podeis assentar em nome de Jesus? Michael, por favor. Vou mostrar para vocês aqui um vídeo de uma pregação. Preste atenção nela e depois veja a pregação. Pregação maneira. Apaga a luz aí para poder aparecer direitinho, por favor. Aqui.
Amém, obrigado. Eu não sei o que você viu, mas me mandaram aquele vídeo ali para eu achar muito engraçado. Eu vi uma pregação ali. Ali tem uma pregação. Amém? Então vamos lá, irmão. Eu quero dizer para você o seguinte. Nessa história de dividir, nós aprendemos que o dividir para conquistar é algo que é usado tanto quanto você separa pessoas. E se você quiser, só para terminar sobre o negócio de direita e esquerda, vocês saibam que o seguinte, tanto a direita quanto a esquerda, o que eles querem é o poder. E há uma seita oculta que eles têm um símbolo, que é uma águia bicéfala. É uma águia que tem uma cabeça para um lado, uma cabeça para o outro. E essa águia significa, vamos nos separar, eu conquisto por aqui, você conquista por ali, e nós temos o mesmo objetivo. Isso é usado de várias formas. Quem vê filme policial, você está lá para poder ser interrogado, entra um policial ruim, que a primeira coisa que... Todo filme é a mesma coisa, ele pega a sua cabeça e pau na mesa, não é isso? Te dá uns 3 tapas, daí a pouco quem chega? Policial bom. Que isso, rapaz? Fala logo o que está acontecendo, senão meu amigo ele é muito bravo, não sei o que lá, e cria-se aquele teatro. Aí o outro vem de novo, vai na cabeça dele e tal, aí o outro vem de lá. Faz isso não, rapaz, o rapaz aqui vai colaborar com a gente. O que eles querem? A sua entrega, ele quer a sua confissão. Está me entendendo? Isso é usado de várias formas. Quem já viu aqueles telecasts? Tem sempre o lutador que é considerado ruim. Quando ele entra para lutar, todo mundo... Aí depois vem o outro que é bom. O que eles querem? A sua atenção. 1960, criação da banda de rock mais famosa do mundo, os Beatles. Todos arrumadinhos com seus terninhos, foram direcionados por Aleister Crowley. Eles eram todos bonitinhos, arrumadinhos. As meninas iam todas para o lado deles. E logo depois criou-se os Rolling Stones, que ao invés de falar de amor, falava do capeta, falava de um monte de coisa. Então um bando foi para lá, um bando foi para cá. Mas todos eles eram aliciados pela mesma pessoa. Eu gostaria que você fechasse os olhos e comece a pensar, se essas pessoas que eu estou falando, que talvez você ache que eu estou apenas contando história, mas como eu disse, eu tenho que falar com coisas que são realidades nossas agora. A palavra do Senhor está dizendo aqui, que o Espírito do Senhor é sobre mim. Isso aqui Jesus estava lendo no templo. E quando ele acabou de ler isso aqui, muitas pessoas viraram e falaram, mas esse aí não é o filho de José? Esse aí é aquele rapazinho que tinha por aí. Não aceitaram que Jesus tinha a missão simplesmente de dar vista aos cegos, de libertar os cativos. Você está olhando para mim aqui e está pensando a mesma coisa. Eu estou dizendo para você, não sou eu, mas o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre a igreja. Porque o único ungido é Jesus. A Bíblia diz Jesus o Cristo. Jesus o Cristo é Jesus o ungido. E quando eu entendo que Jesus é a cabeça da igreja, eu entendo que se eu coloco o óleo sobre a cabeça de alguém, ela vai descer para o corpo da igreja. E o que o corpo da igreja faz com a unção que recebeu? O que é para fazer com a unção que recebeu? Se degradar? Será que a unção que Deus me deu é para que eu mostre que eu prego melhor? Ou que eu canto melhor? Ou que eu faça alguma coisa? Não. A unção do Senhor é para que eu venha apregoar liberdade aos cativos. É para que eu venha abrir os olhos daqueles que são cegos. Amém? Amém. Só que o único que fez isso, e é perfeito, é Jesus. Se você procurar perfeição em mim, você não vai achar. Se você procurar perfeição no pastor, você não vai achar. Se você procurar perfeição em qualquer o que, você não vai achar. Mas se você entender que o Espírito Santo fala com você, nessa noite você pode sair daqui com suas ideias totalmente mudadas. Nós chegamos nos finais de ano, e já está chegando aí, nós vamos começar a fazer, eu por exemplo, né, vou lá emagrecer uns quilos. O outro não, eu tenho que investir nisso, eu tenho que investir aquilo. Mas eu não vejo a igreja fazer plano para impactar o mundo. Eu quero dizer para você o seguinte, irmão. Estava todo mundo feliz aí que ia ser eleito o tal do Bolsonaro. Bolsonaro foi eleito. Alguns falavam, o outro lado, eu não vou ficar aqui que eu não sou político e não estou afim de arrumar problema. Mas, entendeu? Mas quem você pega, porque quando os discípulos de Jesus, de João Batista, foram até Jesus, que João Batista estava preso, e perguntaram, você é o Messias ou esperamos outros? O que Jesus falou? Os cegos enxergam? Os coxos andam? O surdo ouve? Ele falou que ele era? Não, ele mostrou que ele era. Então você pega o que está acontecendo no Brasil, o que acontece na sua vida, e não começa a olhar com fantasia, com poesia, olha com realidade, meu irmão.
Porque acontece o seguinte, nós estamos achando, me disseram que o outro partido ia cercear a igreja, que ninguém mais ia poder pregar, que ia ter o Estado laico, que ia prender as pessoas, e botaram um monte de medo nos crentes. E os crentes ficaram doidos. Temos que votar em Bolsonaro. Temos que votar em Bolsonaro. Meu irmão, vou dizer para você, eu não tenho esperança em Bolsonaro. Tudo que eu tenho na minha vida hoje, tudo que eu sou na minha vida hoje, eu devo somente ao Senhor Jesus e às pessoas que Ele enviou para me abençoar. As pessoas estão achando que o Messias Bolsonaro é o Messias que vinha antes, mas o Messias é só Jesus. E eu pergunto para você, o que você quer do Messias Bolsonaro? Messias Bolsonaro falou que o irmão poderia agora ter arma em casa. Para quê? A Bíblia que é uma arma, é fácil de abrir, é fácil de ler, você não usa, você vai usar uma Glock, você tem que fazer aquele monte de coisa com ela? Vai usar? Não vai, meu irmão. Crente pegando e falando, tem que matar mesmo. Meu irmão, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, o maligno já está para ir para matar. Eu sou do lado da vida, eu sou do lado de Jesus. Amém? Amém? Aí nós ficamos olhando, e ao invés de nós falarmos daquilo que nos une, pessoas ficam se degradando, cara. Por causa de coisa que está para fude. Vai lá, vota quem você quiser, faz o negócio, faz sua campanha, mas respeita o outro respeita o outro. Mas só, cara, que o tempo que foi gasto em campanha, na época da campanha, foi bacana. Eu vi pessoas se disponibilizarem. Eu queria que essas pessoas também fizessem a mesma campanha para Jesus. Já pensou? Jesus eleito na sociedade? Rapaz, nós como cristãos, nós não estamos colocando Jesus nem no segundo turno. Sério, o capeta está disputando o segundo turno com o Mamon. E eu vou te dizer, são os dois do mesmo lado. Vai dar na mesma coisa, irmão. É, né? É por aí mesmo, irmão. É por aí. Deus está falando mesmo, né, irmão? E eu fico olhando que isso que eu estou falando aqui, isso faz parte do que eu aprendi. Tudo que você aprende, tudo que muda a sociedade, tudo que faz com que a sociedade se mude, que muda o jeito de vestir, que muda o jeito de falar, que muda o jeito de cantar, que muda o jeito de todas as coisas, o nome disso é cultura. E eu, para mim, não sei o que é para você, mas o Evangelho é uma cultura. Amém? A pastora Fabiane me passou uma mensagem. Você pode pregar terça-feira? Eu disse, missão dada, missão cumprida. Só que tinha um pregador de fora aí que ia pregar na terça-feira. Então, acabei pregando hoje. Mas só que sempre que ela me manda mensagem é na segunda-feira. Ela não consegue avisar uma semana antes de jeito nenhum. Ela só liga no dia antes. Benção pura. É assim que Deus... Senão eu não durmo também. Então, o que acontece? Na segunda-feira eu estava subindo para Barriçai. Toda segunda eu estou em Barriçai, na atividade Pociúnculo. Quando chegou a mensagem. Aí eu olhei, falei, tá, beleza, vou pregar. E comecei a pensar no que pregar. Essa história desse troço, desse estádio, desses caras já estava na minha cabeça. E quando eu comecei a subir, começou a vir coisas na minha cabeça, que é assim que o Senhor trabalha comigo, não sei como Ele fala com você, mas o Senhor me mostra tipo assim, eu quero que você fale isso. Por isso que eu não tenho dúvida de nenhuma do que eu estou falando aqui. Amém, meu irmão? Eu estava tremendo, não estou mais não. Eu não tenho dúvida do que eu estou falando. E eu considero o Evangelho uma cultura. E eu comecei com esse negócio de cultura. Acabei de atender o último cliente, normalmente eu entro do lado do posto. Passei por cima, tinha 3 ciganas. Uma mais velha, deu para perceber que era mais velha por causa da cara dela, ela era de velha. Uma outra mais ou menos, deu para perceber que ela era mais ou menos. E uma cigana nova, ela devia ter 12 anos, por aí. Mais ou menos, eu calculo da idade dessas meninas aí. Uma menina, e a roupa da cigana é feia, né, gente? Aquele negócio parece aquelas roupas daqueles palhaços antigos. Com todo respeito aos ciganos que estiverem assistindo, mas eu respeito a cultura de vocês. Eu esqueço desse negócio aqui. Agora já falei. Mas o que acontece? E eu vi que a senhora já tinha abordado uma pessoa. Elas lêem mão na rua, quem não sabe cigano lê mão. Depois edita então aí, fosse lembrado. Então, ela estava lendo a mão. A mãe, provavelmente mãe, eu não sei, não parei de perguntar, mas eram 3, uma mais velha e uma dona. Estava parada, no embate ali, tipo assim, eu vou ler, não vou ler, a outra... E a menininha estava assim, ó. Observando tudo que estava acontecendo. O que eu aprendi? O cigano mostra fazendo. Isso é, ensina o menino no caminho que deve andar. Aquela menina de 12, 13 anos... Eu não sei se ela tem internet, se ela não tem, mas ela não estava preocupada com a roupa dela, que eu estava dizendo que era feia, era por isso que eu estava usando esse negócio.
mas ela não estava preocupada com o que as outras pessoas achavam do jeito dela se vestir. Ela tem uma cultura para defender, ela tem uma família para defender, ela tem um conhecimento que é passado de pai para filho para defender. Esse conhecimento é esse aqui. A minha pergunta: você defende ou tem vergonha? Não é não? Você defende ou tem vergonha? E aí Deus foi falando comigo. Olha quanta coisa que a gente fica olhando. Nós ficamos olhando e vemos o que Davi fez, o que Josué fez. Mas eu prefiro nessa noite ver o que Deus fez na vida do Anjos há pouco menos tempo atrás. A Bíblia continua sendo escrita, o Espírito Santo continua agindo, irmão. Eu prefiro ver o que a vida fez na vida de vários aqui que conhecem, que são chegados meus, e que eu sei o que Deus está fazendo, e eu tomo para mim isso como um exemplo para a minha vida. Fui embora, desci, e Deus está falando sobre cultura. Atendi na atividade, e eu tenho um hábito de, depois do almoço, eu almoço na atividade, e por volta de 1h, 1h30, eu estou indo para Pociúnculo para atender Pociúnculo. Nesse horário, os meus clientes de lá não estão na farmácia. Eles normalmente chegam após as 15 horas. Então o que eu faço? Eu paro numa sombra que tem no hospital de natividade, coloco o meu carro lá e vou ligar para alguns clientes, tentar algum pega-pedido, ver os clientes que me mandaram mensagem, responder cotação e tirar um soninho de 30 minutos, 40 minutos. Quando eu parei lá, tinha um senhor pedindo carona em frente ao hospital. Quando eu coloquei o banco para trás assim, eu vi ele lá. Aí, só que eu fiz aquilo tudo ali e tal, e eu tô vendo que ele ainda está lá, e passa carro, passa ônibus, passa tudo, e aquele senhor está lá. Quando eu saí, eu falei: se eu acordar e ele estiver ali, eu estou indo para Pociúnculo, eu vou dar uma carona a ele. Beleza. O pastor sempre me alerta sobre carona, não ficar dando, ter cuidado. Mas eu estou tão doido ultimamente que até crente eu estou dando carona. Aí peguei. Na hora que deu uns 40 minutos, eu peguei. Na hora que eu cheguei na saída, buzinei para ele estava de costas para mim, quem estava mais para lá. Ele virou aquele sorriso, cara, de quem conseguiu o que estava querendo. E ele veio. Aí ele estava com uma sacola do Fluminense na mão, você tem que fazer uma leitura fria para ver mais ou menos como é que o caboclo está, né? E ele veio com a sacola na mão, e ele chamou o outro que estava lá também. Vem, vem. Aí o outro saiu com um saco daqueles de estopa, sei lá o nome daquilo, carregando também, estava carregando os negócios. E quando ele estava vindo, eu observei que ele estava de calça social, chinela havaiana e a calça toda dobrada. Aquele tipo, sabe, né? Aquele tipo. E camisa social, barba por fazer, um senhor, e o outro caladinho. Aí na hora que ele entrou no carro: muito obrigado, moço, muito obrigado. Eu falei: quando Deus manda, eu paro. Que eu já jogo essa para quem eu dou carona, para ver se o cara entra no assunto de Deus comigo, né? Aí quando Deus manda, eu paro. Quando eu falei quando Deus manda, eu paro, ele começou. Porque lá em 2 Timóteo, tipo Fabrício, lá em 2 Timóteo está escrito que não sei o que, não sei o que lá. Aí eu falei: vamos ver qual é desse camarada. Muito simples ele. E eu fui jogando para ele, jogando, e tudo ele me respondia biblicamente. Sabe o que Deus falou comigo? O título da mensagem que eu estou trazendo hoje é: ignorância não significa inocência. De onde eu tirei esse título para poder continuar, que eu esqueci de falar isso. Eu estava vendo Batman vs Superman. Batman vs Superman. Vocês não vê filme, não? Mano. Batman vs Superman. A Lois Lane, para quem não sabe, que vocês não vê filme, é a namorada do Super-Homem. Toda vez que ela está em apuros, ele sai lá da China e pega ela ali. E aí tinha um cara filmando. Ela tinha conseguido uma entrevista, tipo assim, com Saddam Hussein, por exemplo, vamos dizer. Hoje, por exemplo, com o chefe do Estado Islâmico. Escondido, tudo, e só tinha direito a estar lá. Ela e o cinegrafista. E eles foram parar naquele lugar. Isso, o cara estava aqui, ela estava entrevistando o cara, o cinegrafista ali com a câmera, filmando o que eles estavam conversando. Quando um dos capangas, que estavam lá, pegou e falou assim: tem algo errado aqui. Pegou a câmera do cinegrafista, jogou no chão, tirou um localizador. E nisso já estava vindo um jato para poder bombardear o lugar, porque o cara era espião. O cara pegou e falou assim: eu realmente sou espião mesmo, você pode me matar, mas ela é inocente. Não mata ela não. No segundo mata ela não, ele já tinha caído porque o cara deu um tiro nele. O cara que estava sendo entrevistado colocou o revólver na cabeça dela e falou assim: ignorância não significa inocência. Se ela estava lá, sabendo que aquilo tinha que ser secreto, que não podia ter nada, ela tinha que se certificar de que ali não tinha nada de errado. Amém? Amém? Isso é a mesma coisa que o Senhor diz:
A palavra de Deus é que vai nos julgar. Você está com ela aí na mão, todo mundo está. Se você não lê, se você não interpreta, se você não estuda, você não é inocente não, filho. Amém? E era exatamente isso que eu aprendi com aquele senhor. Que independente dele, ele não tinha dinheiro. Eu não levei ele lá em Pedra Dourada, porque eu estava trabalhando. Mas ele falou, eu vou ficar ali que eu vou tentar arrumar outra carona. Eu vou chegar em Pedra Dourada. Mas eu chego. Eu vi que ele não tinha dinheiro. Mas ele tinha muito mais que dinheiro. Ele tinha um Senhor. O Senhor providenciou eu para levar ele até Pociúncula. Com certeza ele chegou na casa dele na hora certa. Mas o que eu observei? Provavelmente ele não tem faculdade. Deu para perceber claramente que ele não tem dinheiro. Mas ele tem conhecimento. Nem eu e nem você vai passar por inocente, irmão. Nem eu. Ele quebrou todos os meus preconceitos. Preconceitos não vou dizer nem preconceitos. Mas eu tinha uma ideia da igreja Deus é Amor de uma forma. E ele falou, eu sou da Deus é Amor. Nos sábados, nós estudamos a palavra de 9 ao meio-dia, todo sábado. E foi conversando comigo, e tudo aquilo que eu pensava caiu por terra, a palavra estava ali. Eu quero dizer para você o seguinte, irmão. O que transforma é o Espírito Santo. Esse cara escreveu algumas coisas e matou 80 milhões de pessoas. Quando eu estava lendo sobre isso, eu comecei a raciocinar que maior que está em mim, diga maior que está em mim, do que o que está no mundo. Se o mundo jaz do maligno, o maligno provoca a morte, eu sou obrigado, se eu creio realmente nessa palavra, a produzir vida. Eu sou obrigado a produzir vida. Eu não tenho outro. Porque se eu não produzir vida, o Espírito Santo não está em mim. Não está em mim. Se você, onde você chega, você provoca discórdia, o Espírito Santo não está em você. Não está. Eu sinto muito. Você pode estar batizado pelo Espírito Santo. Ele está com você. Mas ele não está em você. Naquele momento você está sendo usado por outro espírito. Outro espírito. O espírito que provoca contenda. E esse espírito, ele não bate com o Espírito de Deus. E falando em cultura, nós vimos aquele lugar onde desceu sobre o povo o Espírito Santo. E a palavra do Senhor diz que eles falavam em línguas estranhas. A minha pergunta é, essa língua estranha daquele dia eram línguas que são faladas hoje na igreja, quando a pessoa fala em língua? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Pois é, essas pessoas elas falavam em línguas que eram entendidas por aqueles que estavam lá, de outros lugares. A minha pergunta nessa noite é o seguinte, quando o Espírito a minha afirmação é que quando o Espírito nos capacita, nós estamos aptos a falar com qualquer um. Eu não posso chegar para uma pessoa que fala de determinada forma e começar a falar a ela que se o manto for desenrolado nessa noite, você vai receber as bênçãos do Senhor. O cara vai falar comigo, tá calor, meu amigo, para que eu vou querer manto? Essa saiu agora, boa, né? Mas aqui, o que eu quero dizer com isso, fora a brincadeira, o que eu quero dizer para você é o seguinte, de que forma nós nos expressamos lá fora? Como as pessoas nos veem lá fora? Chego para o irmão, o cara fala assim, Jean, estou com um problema, e minha esposa, não sei o que, eu chego para ele e falo, ele fala assim, beleza, agora ora por mim então, irmão. Porque ele não entendeu, irmão. Ele não entendeu. Então eu quero dizer para você o seguinte, o Senhor tem nos mostrado as coisas desse momento. Nós vivemos o apocalipse agora. Nós vivemos a situação desse país agora. Nós temos que fazer a diferença agora. O que você tem planejado para 2019? O que você tem planejado para 2019? E eu fico olhando que as pessoas nos veem, cara, como extraterrestres muitas vezes. Por quê? Porque a cultura da igreja mudou aos longos dos anos. Hoje a igreja, e quando eu falo igreja, sou eu, diga eu. Eu. Não transfira a culpa para os outros, igreja é você. Quando as pessoas nos veem, o que elas veem? A nossa cultura parece que ela foi deturpada. E o evangelho do Senhor, ele não está precisando de nada novo. Nada novo que eu falar aqui interessa. Porque o evangelho já está todo aqui, todo revelado. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos voltar à igreja primitiva. As pessoas precisam nos olhar e ver em nós pessoas realmente do Senhor.
Hoje, me escandaliza muito mais se a pessoa foi no ferrugem do que se ela está ausente na igreja. Hoje me escandaliza muito mais se eu realmente estou comendo muito ou se o outro está passando fome. Hoje me escandaliza muito mais se no final do mês meu patrão atrasou do que um pobre mendigo que está na rua. Nós estamos disputando para ter as roupas melhores, os calçados melhores, e isso nunca foi cultura da igreja. Foi cultura da igreja, irmão? Ou eles dividiam tudo e tinham tudo em comum? Quando você acredita na sua cultura, você não consegue se desviar dela. Felipe, você está na faculdade, correto? Se fala em política na faculdade? Por quê? Porque é através das mentes, cara. Nós temos que mudar a nossa mente. A nossa mente está sendo mudada pelo que vemos. Uma vez que o inimigo tem as armas materiais, eu não posso contra ele, mas o Senhor pode. Se a minha luta não é contra carne e sangue, eu só posso usar armas materiais, espirituais, perdão. As armas espirituais estão nas nossas mãos e nós não usamos. Nós achamos que nós vamos vencer com a nossa inteligência, nós vamos vencer com os nossos braços, nós vamos vencer com a nossa sabedoria e vamos continuar tomando pau. Vão continuar tomando pau. Enquanto a igreja não mudar e entender que o sobrenatural está em nós e que o nosso Deus é maior que tudo isso, nós vamos continuar do mesmo jeito. Você sabe o que é o evangelho, cara? Sabe o que é? Se eu viesse aqui, se eu chamasse alguém aqui agora na frente e perguntasse, fala para aí, ó, que as pessoas que estão vendo aí, o que é o evangelho? Dá uma demonstração do que é o evangelho. Será que você tinha alguma coisa que você ouviu, que poderia falar, impactar pessoas? Alguém quer fazer isso aqui? Alguém quer vir aqui na frente agora aqui e falar, o evangelho para mim é isso? Não é ficar a vida toda aqui não, só falar. O evangelho é a vida... Alguém quer falar? Por quê? Nós temos, às vezes, medo de raciocinar e falar aquilo que sabemos. Não é isso? É igual se eu perguntar aqui, por exemplo, a capital dos Estados Unidos é Nova York ou é New York? Quem acha que é Nova York, levanta a mão. Quem acha que é New York, levanta a mão. Levantou a mão? Pois é, a capital dos Estados Unidos é Washington. Mas o que acontece? Parece uma brincadeira, mas fizeram isso e todo mundo que você vai fazendo vai caindo. O que eu quero dizer com isso? O inimigo mostra essa mão e tem saqueado a igreja com a outra mão. Nós estamos olhando para as coisas que nós vemos, e as coisas que nós não vemos são as coisas que ditam o que vai acontecer. A fé é certeza de coisas que não se vê antes. E o Senhor está falando, e nós estamos brigando ainda com o irmão. Nós estamos falando que o irmão que caiu um adultério, caiu somente porque ele é um safado sem vergonha. Mas nunca nós vemos o que está por trás dele. A minha luta não é contra carne e sangue. Não é contra carne e sangue. Até quando, irmão? Até quando? As igrejas têm formado ateus. Você acredita nisso? A igreja tem formado ateus. Por quê? Porque a igreja teve uma época de teoria de prosperidade, né? Prosperidade, beleza, não vou nem entrar nesse detalhe que eu já estou sem paciência para falar sobre isso. Mas o que acontece? Mas naquela época, realmente, pessoas, Deus estava abençoando? Estava também. Mas pessoas começaram a empreender, a abrir seus próprios negócios e fazer o negócio, começaram a ir para as faculdades. E começaram muitos também a ver que o resultado final daquilo não era aquilo que tinha sido falado para eles nas igrejas. Não era aquilo, não era só vitória. Porque a teoria da prosperidade é só vitória, só vitória, só vitória. Então, a partir do momento que o Deus que eu controlo não faz o que eu quero, eu não quero saber mais de Deus. Eu me torno ateu. Só que eu quero ver o crente macho que tem aí, ó, ou fêmea, né? Para falar para um ateu que o ateísmo nada mais é do que burrice. Porque o ateu que é ateu convicto é burro. Tem disposição para falar para um ateu? Eu tenho. Tem disposição? Porque, veja bem, o cara zomba da minha fé porque eu creio que Jesus morreu e ressuscitou. E ele quer que eu acredite que desde no Antigo Testamento, desde Gênesis, eles foram combinando situação, combinando, para acontecer tudo que foi falado, aconteceu. Qual que é mais fácil acreditar que Jesus ressuscitou, não falo a verdade, do que esse monte de coincidência aconteceu? Então ateu é burro. Ateu é burro. Mas eu amo vocês, burros. Amém? Não, sério. Sabe por quê, irmão? Porque o movimento LGBT, eu tenho amigos gays, eu tenho amigas lésbicas, amigas mesmo, estou usando a palavra correta, são amigas. Pessoas que se eu estiver enfermo vão me visitar.
tá? Essas pessoas sabem e me conhecem, sabem que eu não tenho preconceito nenhum, eu amo cada uma delas. Mas acontece o seguinte, a igreja evangélica tem pregado que essas pessoas são nocivas à sociedade, que essas pessoas atrapalham a sociedade, assim como os mentirosos atrapalham, era que devia ser ter pregado, assim como o crente que não faz o seu papel, estou falando começando de mim, é nocivo para a sociedade. A única coisa que eu tenho que dizer para vocês, a única coisa que eu não posso abrir mão, a palavra do meu Senhor diz que isso é pecado. Amém, meu irmão? Aí nós pegamos e ficamos jogando pedra para tudo quanto é lado. E nós ficamos preocupados e pegamos essas classes minoritárias e colocamos elas como a escória da sociedade. E esquecemos muitas vezes de líderes espirituais que simplesmente fazem milagres, que simplesmente fazem grandes coisas, que arrecadam milhões e milhões, e que o Senhor fala que vai mandá-los para o inferno, que não os conhecem, porque tem muitos dons, mas não tem frutos. E eu quero dizer para você o seguinte, meu irmão, se você quer orar para alguém que está em perigo, ore por essas pessoas, porque muitos serão perdoados, mas acontece o seguinte, meu irmão, vou contar só uma historinha para esses caras, porque depois que eu vi que, não sei se vocês sabem, o que é passado aqui, muita gente está vendo. Eu não sabia, pastor, que tem a dimensão. Muita gente que às vezes a gente não acha está vendo. Mas o que eu quero dizer, enquanto você também que não é cristão tem deixado de fazer parte do cristianismo por causa de pessoas que deveriam dar exemplo e não dão, eu quero dizer para você o seguinte, não se preocupe com elas, porque a palavra do Senhor, ela fala sobre algo como lançar no inferno. E a história desses caras é mais ou menos assim, um rei saiu e ele tinha uma noiva muito bonita, e ele adornou ela toda de branco e deixou uma pessoa, enquanto ele ia resolver seus afazeres, ia passar um tempo. Por isso, gente, olhe para os nossos pastores, que eles continuam trazendo palavra, porque é o seguinte, a noiva estava toda de branco e ele foi e deixou por conta de uma pessoa que tomasse conta dessa noiva. Acontece que o povo do reino começou a não ir muito com a cara da noiva. Aí o cara que estava tomando conta para poder alegrar o povo, o que ele fez? Ela está toda de branca, ela não usa maquiagem, vou lascar um batom nela. Para melhorar. Gente, não estou falando contra batom, não estou falando contra maquiagem. Mulher sem maquiagem, com maquiagem fica mais bonito que antes, certo? Não entendo que estou falando nada de maquiagem, estou falando que a pessoa estava deteriorando a imagem da noiva. E a palavra que eu estou querendo dizer é que esse rei voltou e viu que a noiva dele não estava mais como era, porque a pessoa que ele deixou responsável por tomar conta da noiva tinha simplesmente, para satisfazer o povo, mudado a aparência da igreja, da noiva. E sabe o que ele fez? Matou, esquartejou esse cara. Esse é um caso, só que no caso do Senhor é mais brabo ainda, porque esse homem podia matar a carne. Mas Deus, ô enrolão, pode matar a alma, pode lançar no fogo eterno. Então, ao invés de nós criticarmos líderes espirituais, vamos orar por eles. Porque ninguém sabe o peso que está sobre eles, só eles sabem. Então, que em nome de Jesus, nós possamos ser pessoas que venham entender que o Espírito Santo, estando em nós somos capazes de fazer proezas, e como o outro que matou milhões, nós somos capazes de salvar bilhões. Nós temos uma arma chamada Evangelho. Evangelho, cara. Eu quero que você saia daqui hoje pensando, nós temos o Evangelho. Quer que eu te dê um exemplo de Evangelho? Texas, no Kentucky, naqueles lados lá, tem muito criador de ovelhas. E lá tem muito coiote e tem muito lobo. Então existem 3 situações, como se fosse, colocando aqui o Evangelho. Para salvar a ovelha, você pode ir lá, matar o lobo. Matou o lobo. Você resolveu o problema da ovelha, mas não resolveu o problema do lobo. Você está me entendendo onde eu quero chegar, irmão? O lobo também é de Deus. O ruim também é de Deus. O que está lá fora também é de Deus. Aquele que você vê matando também é de Deus. Aquele que estuprou também é de Deus. O político desonesto também é de Deus. Amém, irmão? E quando você julga, você toma o lugar de Deus. Amém, irmão? Então é o seguinte, tem o segundo caso. Você pode conseguir fazer algo que é muito difícil. Prender o lobo na jaula.
Aí você prende o lobo na jaula. Resolveu o problema da ovelha e parece que resolveu o problema do lobo. Assim é o falso evangelho. É o evangelho que diz que você vai ter boas coisas se você ficar aqui dentro. Aí você, enquanto está na grade, é igual o lobo. Você é um religioso. Então você não faz aquilo, você não pega as ovelhinhas. Não entenda por esse lado aí, tá, irmãos? Você não pega as ovelhinhas porque você está na grade. Mas a sua vontade continua ali. Ou seja, com armas materiais eu não consigo. Então, a única forma que existe de ter êxito, num caso, tanto da ovelha quanto do lobo, é que você troca o coração do lobo e transforma no coração de ovelha. E ele vai começar a pensar como ovelha. Ele vai pensar, ele vai entender que as coisas de lobo não são mais para ele. Alguém consegue fazer isso, irmão? Só o Espírito Santo. É esse evangelho que eu amo. Esse evangelho foi pregado por um homem. Esse homem é o homem mais sábio que já existiu. Esse homem, ele fez todas essas coisas aqui na terra. Ele conseguiu pegar 12 pessoas que com tratar totalmente diferentes e transformar todas, menos o que se perdeu, em ovelha. Amém? Eu quero dizer para você o seguinte: se você decidir ser lobo, é um direito seu. Mas o único que pode transformar lobo em ovelha é o Senhor. Amém, meu irmão? E quando eu falo sobre isso, eu falo crente no que eu estou falando e acreditando piamente no que eu estou falando. Quando eu falo sobre religião, quando eu falo sobre essas coisas, eu fico olhando, e alguns de vocês aqui observaram que eu fiz o sinal da cruz no começo? Alguém observou? Eu acredito que tem pessoas que estão perturbadas com isso até agora. Só fiz isso para você entender que você é um religioso. Você julga aquilo que você não sabe. Você não conhece, se você julgou. Não estou falando para quem levantou a mão. Estou falando para quem pensou para esse lado que eu estou falando. Que é bom explicar, não? Porque senão depois a pessoa fala que você está falando de ignorância. Mas eu sou ignorante mesmo. O que acontece? O que eu estou querendo dizer? O sinal da cruz foi inventado por quem? Martinho Lutero, Reforma Protestante. O sinal da cruz é nosso. Mas ele não precisa ser feito. Eu só fiz porque não é pecado fazer. Mas os religiosos me crucificaram por causa do sinal da cruz. O que eu quero dizer para você é: nós prestamos atenção em coisas mínimas, enquanto as coisas mais importantes nós estamos deixando de lado. Eu gostaria, Maio, cadê o Maio? Tá ali. Ô Maio, coloca aquele vídeo de novo ali, por favor. Eu vejo Deus em tudo, porque dele e por ele são todas as coisas, amém? Até o vídeo do gato. Não, olha lá, você vai ver. Olha lá. Podia ser branco o gato, mas é preto o gato. O gato acabou de sair da igreja lá. E ele foi para a rua. Aprendeu o que na igreja, aquele gato? Quando ele chegou, ele foi evangelizar um rato que estava saindo do submundo, lá do buraco. Isso que eu vi. Olha lá. Aí o rato começou a falar: mas você não dá cesta básica na igreja. Você simplesmente ignora os outros. Você só quer usar esse pelo bonito. Você nem ora, rapaz. Eu já te vi em tanto lugar errado. E o que o gato fez? Perdeu até o caminho da igreja. Olha lá. Ele estava de um lado e correu para o outro, não foi? Aquilo ali pregou para mim, irmão. Porque se você não sabe o mundo que você vive, você não sabe nem da cultura que você está inserido nela, como é que você vai mudar ela? Vai mudá-la. Como você vai mudá-la? O gato passou apertado, irmão. Ele chegou para um ali, o cara sabia mais que ele. Amém, meu irmão? Se você for lá para fora agora, lá, botar sua carinha preta lá, ou branca, e sair para evangelizar, o que vai acontecer? Quando as pessoas começarem a falar para você coisas que você não sabe, e quando as pessoas começarem a confrontar o seu Deus, aquele homem que eu dei carona, ele sabia tudo que eu perguntei para ele. Ele indagou e respondeu biblicamente tudo que eu falei para ele. Entendeu, meu irmão? É isso que Deus quer de mim e de você, que nós estudemos a palavra. Porque se você não estudar, se você não prestar atenção, você não é inocente. Você está saindo daqui nessa noite hoje, você não é inocente mais. A Bíblia está sendo pregada, a palavra está sendo pregada, o Senhor está usando até... E se você não quiser saber, problema seu. Mas não vai reclamar depois não. Quando você chegar lá e falar, eu não te conheço, aí você tem que falar, eu também não conheço o Senhor. Você não vai poder falar nada, irmão. Você não vai poder falar nada. Nós estamos inseridos numa sociedade. A igreja está sendo um saleiro cheio de sal. E o mundo está aqui, aquele prato de salada.
E o saleiro está querendo que a salada venha entrar no saleiro. E o Senhor está dizendo, entorna o sal lá. Entorna o sal, vão misturar. Nós somos o bom perfume de Cristo, nós não precisamos ser vistos, nós precisamos ser sentidos. Nós só precisamos ser sentidos, cara. Qual a diferença que eu faço? Não faz diferença nenhuma. As pessoas falam contra meu Deus e eu falo, cada um tem direito de achar o que quiser. Tem nada. Tem nada. Religiões e outras coisas que pregam outro Deus que não for o meu, me desculpe, eu não te respeito, eu te tolero porque eu tenho que te tolerar, mas eu não te respeito. Eu não respeito, eu respeito as pessoas, a sua ideia, o que você está pregando, o que você está falando, eu não respeito. Eu tolero, porque o mundo não está tolerando o cristão. Estão falando com nós o que quer, e nós estamos saindo com o rabo entre as pernas. Nós estamos saindo com pessoas que não têm nem noção do que está fazendo. Amém, meu irmão? Amém? É isso aí, a palavra é essa mesmo. Em nome de Jesus, se levante e fique de pé em nome de Jesus. Cante comigo assim. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu gostaria que você... Aleluia, Senhor, glória a Deus. Eu gostaria que você fizesse essa oração comigo que diz assim: que não passe de nós o teu Espírito, tudo que foi dito a nós venha se cumprir, que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Que não passe de nós o teu Espírito. Aleluia. Venha se cumprir, que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo para te oferecer o perfeito louvor. Aleluia, Senhor, em nossas vidas fluir o teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo para te oferecer o perfeito louvor. Em nossas vidas cumprir o teu querer. Se você está vivo, a sua geração é essa. O que você faz na sua geração? Nós estamos na geração que se preocupa com o mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos, e não com os filhos que nós vamos deixar para o mundo. Nós estamos preocupados com coisas passageiras, sendo que a palavra do Senhor jamais vai passar. Amém, meu irmão? Amém. Glória a Deus, pastor. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Estamos chegando ao final. Mas me dê um minutinho só, senta só um pouquinho, dá um minutinho só. Jean viu aquela situação do rato, eu já vi uma outra história assim.